Muito boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao primeiro webinar do MOP para acolher as famílias que estão vindo conhecer a nossa escola. É claro que a gente preferiria estar naquele momento olho a olho, ombro a ombro, de dentro da escola, mas essa ferramenta tem surpreendido a gente, tem trazido, mesmo no contato mais longe, tem trazido uma proximidade, um afeto. É isso que a gente quer com vocês hoje. Um evento leve, um evento dinâmico, um evento em que vocês vão ter espaços para interagir. Boa tarde, Verônica, Gisele, todo mundo já dando boa tarde, Luiz Rodrigo, Fragata, e aqui vai também nos comentários o nosso bem-vindo. Boa tarde a todos. Então, a gente espera que vocês interajam nesse espaço, e vou explicar um pouco sobre como é que vai ser o evento, mas antes disso, apresentar quem está aqui, né? Porque esse evento é um evento para quem está chegando ao MOP agora. Eu sou Vinícius Canedo, sou um dos diretores da escola, fico mais dedicado à unidade da Tijuca, as 3 unidades da Tijuca. Temos aqui à minha direita o Antônio Viveiros, que é o nosso grande parceiro da área pedagógica, o diretor pedagógico, uma cabeça progressista, que tem oxigenado muito nossa visão de futuro de escola. E aqui abaixo de mim, Regina Canedo, pelo nome já dá para perceber, minha mãe, fundadora da escola, essa que inspirou a todos nós, e que foi precursora lá em 1973, pensando em desenhar uma escola e abrir uma escola que tivesse a cara dela, né? Então, a gente vai conhecer um pouco mais à frente essas duas pessoas e como elas têm contribuído bastante aqui para o MOP. Temos alguns recados antes da gente entrar na apresentação propriamente dita. A primeira coisa é que o evento será separado em 2 momentos. Esse primeiro momento, um momento mais conceitual, mais institucional, em que a gente vai poder navegar numa altura maior sobre quais são os sonhos do MOP, como é que é o projeto dessa escola, em que a gente acredita, como é que essa escola vem se transformando, se é que vem se transformando, para acompanhar essas mudanças que a gente tem assistido acontecerem no mundo, e fazer uma declaração importante para você, pai, que está chegando aqui e depois vai entender em que série o seu filho estará em 2021. Então, esse primeiro momento é para todos nós juntos no mesmo espaço, na mesma sala. E um segundo momento, daqui a 20, 30 minutos, a gente vai abrir 4 salas com segmentos específicos para séries específicas nas quais vocês vão entrar. Então, quais são as salas? Eu vou falar lá na frente, mas já vou adiantando aqui, antecipando. Primeira sala, dos maternais até a pré-escola 1, lembrando, em 2021, então, se seu filho estará até o pré-1 em 2021, é essa a sua sala. Pré-escola 2 e primeiro ano, que vai poder dar um ângulo mais detalhado ao processo de alfabetização, que é um dos grandes carros-chefes do MOP, vai ser uma outra sala. Fundamental 1, que aqui o nosso primeiro ano fica acoplado à gestão da educação infantil. Então, o Fundamental 1 pega a liderança do 2º ao 5º anos. Essa é outra sala. E depois uma outra sala para os mais velhos, que é o Fundamental 2 em ensino médio. Dito isso, nós podemos tentar sair um pouco desse olhar de 2020, um olhar que a gente sabe que está assolado e ainda sob uma preocupante ameaça do vírus. E apesar dessa escola que a gente está vendo hoje, que é uma escola com distanciamento, com protocolos, com álcool gel, com limpeza de pé, enfim, apesar de tudo isso que está rodeando a gente considera importantíssimo que a gente projete 2021 e enxergue aquela escola que já o MOP vai se tornar. Seja em fevereiro, em abril, em outubro do ano que vem, mas é ela que eu quero trazer para vocês nesse exato momento. Então, curtam, aumentem o som e entrem com a gente nessa escola de 2021, pessoal. O MOP é a minha casa e também o meu mundo. O mundo que eu quero para mim e para todos. Você não acredita no tanto de amigos que eu tenho na minha escola. Aqui a gente brinca, pensa, cria e compartilha. Todo dia é uma novidade. A gente aprende e se diverte ao mesmo tempo. Aprende até sobre nossas emoções e sentimentos. É verdade. A cuidar do amigo, da natureza, a se colocar no lugar do outro, respeitar as diferenças. E claro, resolvemos problemas não só de matemática, mas da vida. No MOP,
A gente experimenta e erra também. E aí tenta de novo. E sabe o que acontece? A gente aprende muito, porque é aprendendo que a gente se transforma e transforma o mundo. Dá até um certo... aquece um pouco o nosso coração quando a gente vê esses abraços, vê essa escola que tem uma dinâmica com que a gente está acostumado, né? Então, por falar em momentos históricos, a gente está... Eu vou compartilhar com vocês agora aqui uma apresentação em que a gente coloca um pouco... Tem um áudio aí que está aberto, se puder colocar no mute, por favor, não sei se é Antônio ou Regina. Ótimo. Temos aqui, então, um marco, pessoal. Nós chegamos ao momento da quarentena e, sem planejamento nenhum, a escola, e todas as escolas, de uma forma geral, foram obrigadas a virar o botão para se tornarem 100% digitais. Então, o início da pandemia trouxe para a gente esse aprendizado de navegar como se a gente estivesse na Serra de Petrópolis, descendo a Serra de Petrópolis, e com a preocupação de olhar para o guarda-reio da direita, para a sinalização do meio da pista, para os sinais que vêm, manter a velocidade mais baixa. E lá em abril, a escola, o MOP, já entendeu que havia uma oportunidade gigante pela frente da gente construir uma visão do que dessas mudanças de hábito que a gente está experimentando, as mudanças no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, do que isso tudo a gente conseguiria acoplar ao nosso projeto e voar mais longe a partir de 2021. Então, criamos, em abril desse ano, de 2020, um comitê chamado ACDC, que é anti-Covid, depois Covid. Esse comitê liderado por especialistas nas 4 áreas do conhecimento. A gente trouxe profissionais para prestar uma consultoria externa para o MOP em relação a isso, para fomentar mesmo essa discussão que vocês vão ver no que ela se desdobrou daqui a pouco. E já acreditando que a gente teria pela frente essa imagem que vocês estão vendo agora. Uma hora, o que é névoa sai, e resta para a gente um céu azul, uma visão de longo prazo mais clara, e com essa visão mais clara, a gente consegue planejar o que de fato vai entrar dentro do projeto nosso de 2021. Aliás, fala-se muito que na história da nossa sociedade, os grandes momentos de dor e sofrimento precedem aqueles saltos de evolução da nossa humanidade, né? Então, a gente, com um olhar muito confiante, muito positivista, entrou de cabeça dentro desse comitê ACDC. E fez a gente olhar para essa sala de aula que vocês estão enxergando aí, é uma sala de aula que provavelmente meu avô estudou, é uma sala preta e branca. Agora, é a sala que eu estudei na década de 80, eu tenho 47 anos, nasci em 1973, sim, é a mesma sala de aula que eu estudei na década de 80. Talvez seja a mesma da década de 90. Então, de que forma todo esse movimento de mudança consegue impulsionar o MOP a enxergar uma diferença entre a sala do passado e a interação e a experiência e a conexão que esses alunos vão ter numa sala pronta para a gente desenvolver as habilidades e as competências do século XXI. Então, com vocês, eu gostaria de convidar agora a fundadora da escola, Regina Canedo, para a gente ir mais a fundo nos detalhes do que vai ser o projeto pedagógico do MOP em 2021. Regina, bem-vinda. Boa tarde a todos. Já daqui a pouquinho vai ser noite, e eu tenho a certeza de que essa noite vocês vão estar, assim, mobilizados com os sonhos, a imaginação muito fértil de tudo que vocês vão ouvir aqui. É com muita alegria que eu participo deste encontro, e feliz também por poder contar com a presença de vocês. Sabemos que muitos talvez ainda estejam em seus locais de trabalho, ocupados, mas nos prestigiando. Muito obrigada. Feliz por termos o objetivo de apresentar aqui, nesse momento, algo que eu iniciei um pouco diferente há cerca de 48 anos. Eu falo diferente em termos de tamanho, de volume. Para ser mais precisa, serão completos esses 48 anos em 12 de abril de 2021. MOP, Moderna Organização Pedagógica Integrada. Hoje, em parceria com um time que vive educação, jamais eu tive dúvidas. Nasci para ser educadora.
Acredito no poder transformação que a educação nos possibilita. Não tenho a menor dúvida. O meu universo profissional, ele expande-se constantemente no que eu atualmente mais tenho me dedicado. As viagens pedagógicas que realizo e visito outras culturas, espaços diferenciados de aprendizagem. Grande parte do mundo, estejam certos, tem contribuído para o enriquecimento das minhas experiências, a troca com especialistas em educação, a afiliação que o MOP possui com a Unesco e com outros grupos tem me permitido repensar muito nossas práticas. E por aí vai, Japão, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia. Que belo grupo, hein? Que belo grupo, o pessoal da Unesco, todo mundo viajando junto, trocando ideia. Muito legal. Prazer, tem sido um prazer e muita aprendizagem. Agora, o melhor de tudo isto é o permanente aprender e tornar cada vez mais para a bagagem do MOP repleta de não respostas prontas, mas indagações. Afinal, são outras culturas, outros povos, outros hábitos. Mas e aqui, dentro do MOP? Como é que isso vai ser? E o nosso projeto pedagógico? É uma inquietação saudável que nos impulsiona a novas conquistas. Vinícius perguntou, não é? Essa sala de aula é possível em tempos tão contemporâneos? Sabemos que ela ainda existe, não é? Ainda pode existir em alguns colégios que trabalham com ensino onde prevalece o tradicional. E aí vocês me perguntam, qual é o método MOP? Em uma educação de vanguarda, é imprescindível a atualização, o estudo permanente. Também em educação, surgem teorias diversas, estudiosos que se aprofundam em conhecimentos sobre a gênese do comportamento humano. Como o MOP pode engessar-se a um único método? Agora é minha vez de perguntar. O MOP não é engessado a um sistema de ensino. O MOP não prepara alunos em linha de série de produção de fábrica. Nós somos uma escola. Lidamos com seres pensantes e acreditamos nisso. O nosso método, ele é constituído por diversas situações que trazemos da tradição, pensando no presente, mas principalmente para que esses nossos estudantes estejam preparados para um futuro imprevisível. E nós sabemos a diferença entre novidades e inovações. O nosso fazer pedagógico, ele foi construído em sólidos alicerces. Por esta razão, a gente ensina a aprender, não é apenas um jargão. Mas como é que isso acontece? Como é que são os nossos princípios? Como é que são os nossos fundamentos? Temos a excelência acadêmica, cuidamos muito, valorizamos toda a formação que o aluno recebe, mas também os resultados acadêmicos, não é? Tudo isso que nos proporciona para que tenhamos uma diferença nesse nosso trabalho, é uma forma muito significativa para que o aluno ele aprenda a desenvolver o seu raciocínio lógico, ele aprenda a ter princípios em que ele vai saber pesquisar, porque o mundo do trabalho para ele, atualmente, o estudo é permanente, não se para mais. Então, não é aquela pesquisa de Ctrl+C, Ctrl+V e respondeu a pergunta, mas situações em que ele seja levado a problemas que ele tenha que solucionar indo às fontes, mas com seu raciocínio, com suas palavras, ele vai chegar lá. E é claro que com isso também nós precisamos de um domínio de uma língua inglesa muito mais ampla. E aí foi um cuidadoso trabalho que mais à frente nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Investimos, é lógico, que para termos esse aprendente atualizado, com tudo que é de mais moderno, em primeiro lugar, nós, educadores, precisamos investir nessa nossa permanente formação continuada. E o MOP acredita, fomenta e alimenta isso em todos os sentidos.
A diversificação do currículo, então, nem se fala. O mundo do trabalho agora não é mais tão simples escolher essa e aquela profissão. É um leque de situações. Por isto, este ano de 2021, estamos constituindo uma parceria em que, por meio de eletivas e de itinerários formativos, o aluno vai poder participar de cursos já oferecidos pelas universidades, instituições de renome, como nós temos a FGV, a SPM, estarão trabalhando já em parceria com o MOP de temas de grande interesse do aluno. Mas nós sabemos, não é, que tudo isso demanda não apenas uma cognição, não apenas você chegar e lançar matérias e currículos robustos, apostilas e mais apostilas. Não que sejamos contra isso, mas é que você precisa ter algo muito mais atual. Veja como o jovem é engajado em toda a modernidade, como facilmente ele dá um clique e ali ele tem N informações. Mas basta ter as informações? Antônio, nós sabemos que isto demanda muito dinamismo, não é? Engajamento da criança, do jovem. E como é que nós realizamos para que esse jovem não fique perdido em tantas modernidades? Tem que liberar o áudio, Antônio, liberar o áudio. Desculpas. Regina, é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso desenvolver esses conceitos mencionados por você. Eu quero dar aqui boa tarde a todos vocês que nos assistem, que estão conosco. Boa tarde. Veja bem, para conversar com essa excelência acadêmica, a gente tem um conceito que está muito linkado a ele, que é a aprendizagem significativa. Rapidamente, um teórico norte-americano, falecido agora em 2018, o David Ausubel, ele foi o primeiro a falar sobre isso. O que significa aprendizagem significativa? Significa os conhecimentos prévios adquiridos pelos alunos no convívio com a família, no convívio com seus amigos, na rua, no play. Então, todo esse conhecimento, quando chega ao MOP, nós não descartamos, nós não colocamos de lado. Nós aproveitamos esses conhecimentos e, ao mesmo tempo, inserimos aqueles conhecimentos novos, formais, desenvolvidos pela escola. A gente está chamando isso de aprendizagem significativa. Sob esse guarda-chuva da aprendizagem significativa, nós temos as metodologias ativas, muito faladas, muito propaladas hoje, pouco desenvolvidas em outros espaços, mas aqui a gente fala e a gente faz, né? Existem tipologias de metodologias ativas que a gente vem usando cada vez mais no MOP. Posso citar exemplos aqui para vocês: aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, exemplificando, um professor pode, a partir de uma situação, problema, lançar o desafio para que os alunos possam construir respostas àquele problema, né, solucionar aquele problema. Então, isso a gente vem desenvolvendo com vários projetos nos diversos segmentos que temos. A gamificação é uma outra forma da gente trabalhar a metodologia ativa. A sala de aula invertida, que agora a gente pode trabalhar toda a base conceitual antes da aula e, na aula em si, já aproveitar da pesquisa, do estudo que o aluno fez, que o professor também fez, e adensar a reflexão em sala. Aprendizagem em pares é um outro exemplo também de metodologia ativa. Storytelling também, que é uma forma de você ensinar por meio de narrativas históricas. É bem interessante. Então, estamos trabalhando muito nessa linha das metodologias ativas. Projetos também que são desenvolvidos entrecruzando as 4 áreas do conhecimento, rompendo com aquele ensino encastelado nas disciplinas tradicionais. Aqui, a gente procura trabalhar envolvendo projetos que perpassam as 4 áreas, já de conhecimento de vocês, área da matemática, ciências da natureza, ciências humanas, dentre outras. E assim a gente consegue engajar o aluno no seu processo de aprendizagem. Ele passa a ser autor desse processo e não meramente um depositário. Relação direta entre conhecimento trabalhado em sala de aula e os desafios da realidade.
Isso aí, gente, tem uma palavra que explica muito bem, é um ensino contextualizado. Não adianta a gente ficar ensinando a matéria desconectada da realidade, ensinar um conceito que não converse com a realidade do aluno. Então, o tempo inteiro, nós estamos levantando dados da realidade, do nosso entorno, da parte cultural, da parte social, enfim, tudo aquilo que está no nosso entorno, trazendo para a nossa realidade e imbricando esses conceitos com os conceitos formais desenvolvidos em sala. E este conhecimento não é um conhecimento simplesmente para responder a uma prova. Há muitas pesquisas falando sobre isso. O aluno que simplesmente memoriza um conteúdo, ele pode tirar 10 na prova hoje, na semana que vem a mesma prova ele já não vai tirar 10, ele vai tirar entre 8 e 9, enfim, um mês depois ele está com a nota entre 5 e 6. É sinal de que ele não aprendeu, ele memorizou e acertou as questões na prova. Então, Antônio, a gente tem aqui uma pegada... Oi. Esse é um ponto, me permite assim, ilustrar, é um ponto, acho, fundamental do nosso projeto. Né? Eu falo muito nos atendimentos a pais que a gente não está correndo uma corrida de 100 metros rasos. Quem procura o MOP para ter o objetivo de ter um filho que vai passar no vestibular de forma adestrada, de forma conteudista, engenharia, porque às vezes até o pai vem com a visão, olha, quero engenharia para ele, né? Eu tenho um amigo que teve filho ontem e falou assim, vai ser tenista. Eu falei assim, cara... Então, dentro dessa visão, a gente está muito mais no olhar de oferecer para o aluno um leque absurdo de experiências, de conhecimento, para ele ir se desenvolvendo pelas 4 áreas do conhecimento. Já o Antônio já antecipou esse spoiler da parceria nossa com SPM, com FGV e com o IBMEC. Então, trazendo o mundo do trabalho, a gente está muito mais para isso e olhar para uma corrida de 42 quilômetros, ou seja, a gente está correndo uma maratona. O que interessa para a gente é ver como é que esse aluno vai estar lá, depois da faculdade, como é que ele está em relação... Também a gente vai ver já os próximos pilares aí, as competências socioemocionais, a mobilização. É o exemplo que você dá, Vinícius, isso aí. E que a gente poderia também dizer, né, além do que você trouxe, assim, esse conhecimento vinculado à vida que vai fazer esse estudante sair da escola e chegar à universidade um estudante diferente, um estudante reflexivo, um estudante problematizador, um estudante com capacidade de pesquisar e de não simplesmente aceitar uma informação já definida, já pronta, já acabada. Então, a gente está chamando isso de conhecimento vinculado à vida, tá? E, claro, no MOP, a gente não trabalha somente com a cognição. A dimensão cognitiva, ela é importante, sim, ela é uma premissa, sim, ela é um pilar, mas existem outros. E é nesse sentido, Regina, que eu fico aqui me lembrando agora, em alguns momentos, a gente discutindo, refletindo, lá no passado, sobre a dimensão socioemocional, como é importante essa dimensão naquele momento, e principalmente nesse momento em que estamos vivendo, né, pós-pandemia, ou já ao final da pandemia, como que essas competências socioemocionais bem desenvolvidas, Regina, elas fazem toda a diferença. Você concorda comigo? Não tenho a menor dúvida. Vejam bem, é comum as pessoas, as famílias em geral, atribuírem à escola, não é, a função básica da cognição. Isso aconteceu muito no passado. Atualmente, a partir dos estudos do comportamento humano, nós entendemos que um jovem, um ser humano, ele não consegue ter um bom desempenho profissional se ele não tiver questões básicas que possibilitem a ele administrar as suas emoções. Talvez nem todos saibam, por vocês serem assim um grupo novo, mas vale considerar, o MOP, há algumas décadas, valoriza na sua prática pedagógica a inteligência emocional. Recentemente, ela foi contemplada pela Base Nacional Comum Curricular. Pronto, virou modismo. Agora todo mundo fala em inteligência emocional, mas nós sempre acreditamos que educação não se limita apenas ao que a gente está aprendendo ali de cognição. Os indivíduos, eles bem-sucedidos, precisam aprender a conviver, alimentar bons relacionamentos,
administrar as suas emoções, porque, é claro, todo mundo sente medo, sente raiva, sente ódio, e isso desde a mais tenra idade, mas o que nós precisamos, e isso de uma forma muito lúdica dentro do MOP, eu também não vou dar spoiler aqui não, porque vocês vão ter o contato e vão se encantar lá nas salas com os coordenadores, como isso acontece no MOP, desde a mais tenra idade até os mais velhos, quando eles entram no projeto de vida deles, na difícil escolha profissional. Então, tudo isso está dentro de qualidade de vida. E, para nós, é tão importante que nós consideramos valioso acrescentar mais um serviço, mais uma plataforma que chama-se o VOA. Não é, Antônio? Me dá uns detalhes aí para que as pessoas possam entender uma pincelada do que é o VOA. Pois é, Regina, o VOA ela é uma startup, ela está hoje sediada no Gênesis da PUC, a PUC aqui do Rio de Janeiro, e é uma plataforma para mensurar, para medir o comportamento humano. A gente não faz isso nas áreas do conhecimento, não mensura se o aluno está na média, se está abaixo da média, o que a gente vai precisar trabalhar no próximo período para alavancar vamos dizer, esse grau obtido pelo aluno. Assim também o VOA faz na parte comportamental. Ao longo de um trimestre, o professor vai recebendo inputs por meio do algoritmo do VOA, né, que é um aplicativo, e esse professor vai dando respostas ao Zeca, que é o personagem do VOA, e ali ele vai armazenando essas ideias ao longo do trimestre, de modo que no conselho de classe, ao final, o professor consegue obter informações detalhadas desse aluno, de como ele procedeu, como ele agiu, os principais problemas acontecidos ao longo desse período, ações preventivas tomadas pela escola, enfim, ele atua nessa área do campo socioemocional. Quer dizer que ele vem, assim, acrescentar e fazer essa parceria com o professor, porque, afinal de contas, tem um número de alunos, cada um com suas características, não é? Então, ali ele consegue imputar dados que vão facilitar em um conselho de classe, para conhecimento daquele aluno, é exatamente isso, não? É exatamente isso, Regina. E, assim, de posse dessas informações, você consegue tomar a melhor decisão para aquele aluno. É uma plataforma que olha aluno por aluno, ela é personalizada, conversa muito com o trabalho que a gente realiza em todas as disciplinas, em todas as áreas do conhecimento. Então, ajuda muito na tomada de decisão. Bom, pessoal, eu posso dar uma acelerada aqui, porque acabou que a gente trouxe alguns spoilers já de apresentações futuras. Vocês preferem que a gente continue conduzindo aqui e a gente possa detalhar um pouco mais a excelência acadêmica, ou a gente já avança para a parte de protagonismo e mobilização? Eu acho que a gente pode avançar, Vinícius. Isso. Então, vamos lembrar rapidamente o que a gente já passou aqui falando sobre a excelência acadêmica. Exatamente, a gente falou sobre a excelência. Lembrando, nós temos 4 pilares no MOP, nós já falamos de 3, né? O primeiro, a Regina abordou, e muito bem, sobre excelência acadêmica, o que isso significa para nós. O segundo aspecto, o segundo pilar, eu abordei, falando da aprendizagem significativa, e dei uma ênfase para a aplicação de metodologias ativas. A Regina acabou de falar há pouco a importância das competências socioemocionais. Vinícius? Posso dar sequência? Então, nessa linha, o quarto e último pilar da nossa proposta pedagógica tem a ver com protagonismo e mobilização. Então, nesse sentido, alunos e professores são chamados para meter a mão na massa, né? Alunos são autores das suas realidades, são mobilizadores daqueles que estão ao seu redor. Quer dizer, ele toma consciência de si, ele se revisita, se transforma numa outra pessoa, numa pessoa melhor, e ao passar por esse processo, ele é capaz de ajudar o outro, né? Aquele que está ao seu lado, aquele também que precisa de ajuda. Então, a gente está chamando isso de protagonismo. Incentiva as mudanças e atitudes e a construção de novos valores. A gente não só trabalha com conteúdos conceituais, factuais, da história, da geografia, das outras disciplinas, mas também conteúdos atitudinais. É importante que a gente também possa oferecer uma formação que transforme esse sujeito num sujeito melhor.
né? E ao transformá-lo num sujeito melhor, que a gente possa transformar o mundo num lugar melhor para todos nós. Estímulo ao trabalho colaborativo, né? Em detrimento daquela visão solitária, hedonista, né? Que a gente possa cada vez mais estar desenvolvendo trabalhos e projetos colaborativos. O mundo do trabalho, e acho que vocês que estão nos ouvindo hoje sabem muito bem, vem passando por uma mudança muito brusca nessa linha, né? Aquelas empresas que ficavam com departamentos divididos, né? Cada um na sua sala, estão agora trabalhando em ambientes comuns e de forma colaborativa. Na escola, a gente tem esses ambientes também, o espaço gastronômico, o LETS. Então, assim, no espaço gastronômico, para a gente citar um exemplo, a gente trabalha muito a ideia do texto imperativo, os nossos alunos vão para lá, eles, a partir desse texto imperativo, que tem uma característica de um modo verbal, pelo qual se expressa uma ordem, um pedido, um desejo, o aluno bota a mão na massa, faz uma receita, desenvolve uma receita, né? Todo mundo sabe que esse texto tem lá comandos muito diretos, né? Coloque 2 xícaras, coloque 2 colheres de chá de óleo, deixe no forno por 30 minutos, né? Essa caracterização do texto imperativo. Então, a gente está trabalhando isso com o nosso aluno no espaço gastronômico. E para e passo, a gente ainda está trabalhando medidas ainda matemáticas com esse aluno. Então, o tempo inteiro a gente consegue casar a informação, né, com o cotidiano, com a realidade, buscando aí a aprendizagem significativa dos nossos alunos. Acaba Me permite claro, pode falar. Me permite uma parte. É muito comum a gente observar em alguns períodos tradicionais, a escola ela ficava muito em prateleiras, não é? As disciplinas, não é? Eram todas em prateleiras. Tocava o sinal, entrava um professor que vinha falar uma coisa que não tinha nada a ver com o que o outro ensinou. Então, atualmente, esse contexto dentro do MOP, ele é muito diferente, porque ele está todo baseado no trabalho com projetos que se interligam, na problematização, na busca de soluções. Eu gosto muito de dar uma ilustração, porque eu creio que isso palpabiliza a ideia para vocês. Há alguns meses, eu vi os nossos jovens às voltas lá com serrote, com madeira, e eles me contaram que estavam preparando um sofá e algumas camas, se não me engano, porque havia acontecido aquela catástrofe daquela enchente, e a comunidade no entorno chegou ao conhecimento deles que ficou prejudicada para isso. Então, nesse engajamento com os projetos sociais, nesse olhar para o mundo, porque nós sabemos que nossas famílias, nossos filhos, vivem num mundo que é minoria da sociedade, né? Uma minoria muito favorecida. E se nós queremos mudar esse mundo, nós precisamos ter um olhar para fora, para a realidade maior. Então, vai para o LETS, tem que usar um serrote, vamos aprender a usar um serrote. Posso aproveitar para explicar o que é LETS? Porque aqui talvez alguns já tenham visitado a escola fisicamente. O MOP gosta muito de trabalhar com espaços alternativos à sala de aula, tirar um aluno de sala de aula. Então, quando a gente olha para o espaço gastronômico, é uma cozinha em que há 25 lugares para os alunos sentarem, interagirem, e construírem esses vários conhecimentos. O Antônio deu um exemplo que era o verbo no tempo imperativo. Mas temos o LETS também, que é um espaço que tem todas as ferramentas possíveis e imagináveis, plotter, para que o aluno crie projetos e depois vai executar lá. E é o espaço em que eles trabalham em equipe, acontece briga, eles aprendem a ter uma construção de relacionamento saudável no trabalho de equipe. Porque a nossa geração, a minha geração, pelo menos, foi acostumada a ter aquele trabalho de equipe lá atrás, né, que ia para a casa de um, aí um fazia a comida, o outro ficava assistindo a televisão, o outro trabalhava junto com 2, acabava que você não tinha um trabalho de equipe de fato. Então, hoje, o trabalho de equipe é trazido para dentro do espaço da escola. E o LETS é mais um espaço como esse. É muito interessante isso que você falou, assim, exemplificando, né, no 6º ano a gente trabalha vulcanismo. É muito interessante, porque uma coisa é estudar vulcanismo, aprender o que é vulcanismo e responder a uma questão colocada na prova. A outra coisa é quando você leva esses alunos do 6º ano para o LETS, espaço este que você mencionou há pouco, e eles montam uma maquete
de vulcão, e aprendem como o vulcão se constitui, onde você tem vulcões, em que lugares eles acontecem, quais são os impactos quando... Antônio, sim, no livro, o vulcão não entra em erupção. Exatamente. Então, ele aprende na prática. E é muito interessante, Regina, porque quando é no livro, ele só aprende para a prova, e depois ele esquece. Mas lá no LETS, eu sei, porque já por diversas vezes aprendi com os alunos. Eles me ensinaram como é que funciona, como é que se constitui, o que é, em que locais eles ocorrem, etc. Então, assim, é um aprendizado que tem significado e que impacta a vida desses jovens. E na linha do que eu estava falando anteriormente, tudo isso conversa com o que eu estava falando recentemente, a gente ainda tem esse engajamento dos jovens nos projetos sociais. Isso nos dá muita alegria, porque a gente percebe que o aluno ele rompe, né, um pouco com aquela coisa hedonista, de só pensar em si, ele começa a olhar para o outro. E assim, com muita alegria que a gente fala aqui com vocês, a gente compartilha com vocês, o MOP tem parceiros, só para citar exemplo, na Tijuca a gente tem uma parceria, um projeto social com a Orsina da Fonseca, que é uma escola municipal, lá no Itanhangá com Maria Clara Machado, que também é uma escola municipal. E, assim, alguns projetos acontecem. Eu posso dar um exemplo aqui. Horta, montagem de horta comunitária. Então, eles estudam como é que se monta uma horta, o que precisa se levar em conta para construir uma horta. Enfim, a parte de adubos, tudo isso. Reforço escolar também, a gente está fortemente pensando nisso. A questão do LETS, que o Vinícius mencionou há pouco. Então, trazer esses alunos de escolas públicas que não têm esses recursos que nós temos, né, para dentro do MOP, para que eles possam realizar esses experimentos com a gente e aprender com a gente, e a gente aprender com eles, porque é uma troca, afinal de contas. Então, o protagonismo é isso, assim, é realmente arregaçar as mangas, meter a mão na massa e transformar a realidade. Ótimo. Quem puxa a bola agora para a gente falar um pouco sobre o inglês, gente, que é Vai ser breve, porque vocês vão visitar um pouco lá na sala, né? Nós tivemos uma tarefa bem trabalhosa, bem cuidadosa, e que, junto com o nosso comitê ACDC, que nós ousamos criar no meio dessa crise, né, para pensar mesmo o que está dando certo, o que a gente pode inovar, o que a gente pode trazer, melhorar, ampliar para 2021. Buscamos diversos cursos, empresas, profissionais, e depois de muitas entrevistas e conversas, escolhemos o Grupo Troika, que é uma empresa de consultoria em educação, e que presta serviços para diversas escolas. Vocês já devem ter ouvido falar na Avenues, na Mobile. Então, nós estamos migrando de uma parceria em inglês, muito embora a cultura inglesa ainda continuará conosco no trabalho de programação, que vai ser uma novidade, que vocês também vão ver daqui a pouco, o coding. E vocês veem que a realidade do mundo vivida por nossas crianças é a diversidade cultural. Já não é mais coisa do futuro, porque é bonito falar inglês. Hoje em dia é necessário. Então, sob a consultoria de profissionais especializados, a Troika está construindo com o MOP o ensino da língua inglesa que melhor dialoga com o nosso projeto. Posso complementar? Quando a gente olha para essa foto aí, uma foto claramente de banco de imagem, né? Porque pode parecer estranho, mas os nossos filhos já estão convivendo num mundo que é esse banco de imagens. É diversidade cultural, étnica, de experiências. Então, essa porta e essa janela que se abre para esse mundo do trabalho em que a distância não vai ter nenhuma alteração, né? A distância física não vai ter nenhuma limitação, o inglês aumentou, subiu um degrau de importância no MOP. A gente fala sempre aqui na escola que o pedagógico ele tem total predominância em relação a determinações ligadas ao projeto pedagógico. Vou dar um exemplo. Tem muitas escolas que trabalham com um sistema de ensino. O que é um sistema de ensino? Você entra no maternal e vai até o 3º ano do ensino médio dentro de uma mesma editora, dentro de uma mesma plataforma. Agora, como é que a gente consegue, quando vai conversar, por exemplo, com um professor de química lá do ensino médio, falar assim, olha, eu sou apaixonado pela plataforma da editora tal, que é uma editora da National Geographic, aliás, já dei um spoiler aqui, a National Geographic vai ser uma das editoras e plataformas com a qual a gente vai trabalhar,
E eu sou obrigado... Não pode National Geographic no segundo ano do ensino médio, porque a gente tem uma parceria aqui que vem desde o maternal. Então, essa mudança da cultura inglesa, do Edify, para uma plataforma com assinatura de MOP, e que está sendo potencializada, está sendo construída com essa parceria da Troika, nada mais é do que uma forma da gente deixar o nosso projeto pedagógico mais próximo ao projeto do próprio MOP. Então, o projeto de inglês conversando de maneira mais íntima com o projeto do próprio MOP. Esse é o objetivo nosso. Vinícius, eu quero acrescentar, me permite, que como todas essas mudanças, essas inovações, o nosso objetivo também é aumentar a carga horária em algumas séries, para que isso nos possibilite os níveis mais altos de proficiência do aluno e ele conseguindo conquistar certificações bem mais altas. Então, vocês vão ver aí adiante que em algumas séries, até o CEA, nós vamos conseguir alcançar com os alunos, porque nós temos o trabalho do Smart, que é um produto que vocês vão conhecer agora no MOP, e que eles têm diariamente 3 horas de inglês. Então, não é o estudo, não é a escola bilíngue dando aula de matemática em inglês, mas é o inglês na sua essência para que o aluno possa, mundo afora, se comunicar. Perfeito, estamos falando... Já que vocês estão nessa onda de spoiler, eu também quero. Está todo mundo dando spoiler, mas antes de você dar o teu... Olha só... Deixa eu acabar, deixa eu acabar só o do inglês, que você deve entrar no outro spoiler. Não, ainda no inglês? Ainda no inglês. Então vai, pode ir. O inglês ele tem uma centralidade muito grande no nosso currículo. Então, assim, o spoiler é o seguinte, olha, no Fundamental 2, há um incremento enorme. Assim, a gente está passando de 2 tempos no parcial para 3. E, além disso, tem um Smart, que é o nosso horário estendido, que o aluno começa na hora do almoço até às 15h30, todos os dias da semana, em todos os segmentos. Então, assim, é uma carga horária para conquistar essa certificação mencionada pela Regina muito tranquilamente. E quando nós falamos, Vinícius, pode parecer, nossa, 3 horas de inglês, deve ser uma coisa maçante. Não é The Book is on the Table, não. Eles vão ter muitas novidades, como gamificação, tudo entrosado com o nosso projeto. São vivências, né, Regina? São experiências vividas. Isso. Você aprende inglês, o inglês é meio, não é fim em si. Exatamente. Então, só para a gente organizar aí o que a gente já falou até agora. Falamos em um aumento da carga de inglês para 2021, falamos em uma mudança na parceria que agora vai para uma marca própria, um inglês com assinatura MOP e com uma turbina impulsionando a gente para esse projeto da empresa Troika, que é uma consultoria de São Paulo, e falamos no horário Smart, inclusive é o horário que meus 2 filhos frequentam, que é um horário com mais de 15 horas semanais de exposição a experiências em inglês. Não é... Imaginem, a gente concorrer na parte da tarde com o futebol que a criança quer jogar na pracinha, a outra atividade que ele gosta, o YouTube que ele quer ver para relaxar, não dá. Então, não dá para fazer aquele ensino maçante, gramatical. O inglês da parte do Smart é esse inglês que a gente comentou, que é um inglês que desenvolve as habilidades que a gente fala como comunicação, trabalho de equipe, creative writing, que daí eles já entram na escrita de formatos diferentes, como o formato de peça de teatro, ou o formato de um filme, de um curta-metragem. Enfim, a gente não vai entrar nisso, vai aprofundar depois. Agora, falando sobre a certificação, no 9º ano, nós chegaremos ao FCE, que é o primeiro certificado, o First Certificate. No 2º ano do ensino médio, 2ª série do ensino médio, conseguiremos chegar ao CAE, que é o certificado de inglês avançado. Então, embarquem conosco nessa. E agora vamos para o último slide, que tem a ver também com o Smart, que é a parceria que a gente já falou agora, com o spoiler, da CodeBuddy. CodeBuddy, para quem não conhece, é uma empresa de ensino digital, ela não está limitada à parte de programação ou de robótica, é um currículo que começa no 2º ano do Fundamental 1, dentro do horário Smart, 100% em inglês, e vai até o 9º ano do Fundamental 2,
E ali ele começa desde o momento em que ele precisa se educar para o mundo digital, quais são os riscos que os nossos filhos correm hoje dentro do mundo digital, qual é o tipo de etiqueta e qual é o tipo de precaução, segurança que eu devo ter ao me relacionar nas mídias sociais, e vai até a ponta final, que é uma robótica avançada. A linguagem de programação, aliás, ela começa offline, né? Depois é que ela entra mesmo na linguagem de código. Então, essa é a surpresa final que a gente queria dar. E podemos, pessoal, abrir as salas? O que vocês acham? Vamos abrir as salas? Alguém tem mais algum comentário? Quero lembrar que nós entendemos que deve haver muitas dúvidas, muitos esclarecimentos. Vocês terão tempo para isso. Esse material está sendo gravado. Vocês vão ter todos os links de acesso para conversarem com quem vocês gostarem ou necessitarem da equipe MOP. Coordenadores, direção, aquilo que vocês precisarem para detalhes e esclarecimentos. Mas agora é o hands-on com os nossos coordenadores. Bom, então agora vamos publicar aqui no chat 4 salas que vão ser abertas. A primeira sala de quem está com filho em 2021, seja no maternal 1, maternal 2, 2, 3 anos de idade, até o pré-1, então até 4 anos de idade lá em 2021. A segunda sala, nós teremos o pré-2 e o primeiro ano, que é fechado ali com uma visão de uma série bem específica voltada à parte de alfabetização. A sala 3, uma sala de fundamental 1, que é do 2º ao 5º anos. E, por fim, a última sala, a 4ª sala, que também estará ao vivo, a de Fundamental 2 e Médio. Então, para vocês acessarem de forma mais ágil, basta saírem, a gente vai encerrar essa sala, vocês entrem no próprio nome ali, Colégio MOP, dentro do YouTube, Colégio MOP, clicou, vocês vão ver em vermelho 4 salas ao vivo. E ali é só vocês escolherem e aproveitarem bastante essa apresentação que a gente está fazendo com muito carinho para acolher vocês, pais novos, em nossa escola, tá bom? Então, um abraço em todos, uma boa tarde ainda. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Eu quero agradecer muito a todos a participação. E, mais uma vez, reforçar da minha felicidade de estar com vocês.